graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Deus continue nos abençoando nesse tempo difícil. Deus abençoe você e a sua família. E que a paz do Senhor seja contigo. Aleluia. Vamos estudar hoje a nossa lição de número 3, cujo título é O Despertamento Renova o Altar. O texto áureo da nossa lição está escrito: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 2 a 5 e versículos 10, 11, 12 e 13. Vamos fazer uma oração ao Senhor para que Deus me inspire nesta lição e que inspire você também na recepção deste assunto. Pai querido, nós te glorificamos, bendizemos o teu santo nome. Te louvamos porque o Senhor é digno de toda honra, louvor e glória. Tu és, Senhor, a nossa sustentação. Tu és, Senhor, nosso refúgio, a nossa segurança, Deus forte e poderoso. Pai, receba, Senhor, neste instante a nossa adoração. A adoração de todos aqueles que se envolvem com este tema, com este assunto. Pai, e que nos dê a paz do Senhor, e que possamos viver com nosso espírito sempre temente ao teu nome, porque tu és grande, maravilhoso tu és. Nós te glorificamos por todos os benefícios, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a introdução desta lição, cujo título é, conforme já falei, O Despertamento Renova o Altar. Nós vamos meditar sobre as características do verdadeiro despertamento. Para que haja despertamento em uma pessoa, ou num grupo de pessoas, ou em uma nação, é preciso que haja necessidade, pois a necessidade leva a pessoa a pensar em Deus, a buscar um refúgio, uma saída, buscar uma palavra de conforto, de consolo. E a necessidade, seja econômica ou que seja na área da saúde, ou então que seja em outras áreas, mas a necessidade, ela tem uma importância, porque leva a pessoa a pensar em Deus. Quando as coisas estão bem, que estão frutificando bem, a pessoa dá uma relaxada e começa a querer viver a sua própria vida, mas sem estar firmado na palavra do Senhor, sem buscar com profundidade essa palavra. Mas a necessidade requer do homem uma busca para encontrar uma saída, uma oportunidade de subsistência ou de livramento. E nós encontramos essa saída na palavra do Senhor. A Bíblia diz que essa palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes que penetra na divisão de alma e espírito. Ela tem uma profundidade que alcança-nos totalmente, porque nós fomos feitos por Deus, projetos do Senhor, para louvar o nome dEle. Aleluia. O tópico 1 desta lição está assim:
O despertamento conduz o homem ao altar. E o subtópico 1, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. Ora, os judeus estavam numa terra estranha, na Babilônia, e ao retornarem de Babilônia, saindo do cativeiro, os judeus precisavam ser determinados para reconstruir o templo do Senhor e levantar um altar ao Senhor para que pudesse falar com o Senhor, se comunicar com Ele. Porque os judeus, eles tinham adversários naquela região. E a Bíblia diz que os samaritanos eram os adversários dos judeus. E quando eles chegaram lá, precisaram construir logo um altar para adorar ao Senhor. Eu imagino que eles estavam com saudade de adorar a Deus no templo que havia sido derrubado. O templo já não existia mais. E conforme Esdras 3, capítulo 3, versículo 3, assim está escrito: e firmaram os judeus o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos adversários, por causa dos povos das terras, os adversários, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Então eles se alegravam diante de Deus, porque eles buscavam se comunicar com o Deus vivo. E para reconstruir o templo, houve uma batalha, houve um conflito, uma dificuldade, houve uma oposição. Os judeus receberam visita dos seus adversários. Eles fizeram uma proposta de reconstruir o templo junto com os judeus, mas aquela liderança judaica não permitiu, porque não dava certo. Mas mesmo assim, os seus adversários justificaram que sacrificavam também ao Senhor. E os judeus não permitiram. E com isso, os seus adversários fizeram carta ao rei, buscando impedir a construção da obra, até que foi paralisada por um tempo e depois retomada. Principalmente no período do rei Dario, do rei da Pérsia. Ciro havia já autorizado, homem do coração quebrantado, mas Ciro saiu do seu reinado, deixou aquele reinado. E depois, mais para frente um pouquinho, o rei Dario assumiu e sabia da história dos judeus e permitiu a sua reconstrução. E ali foi uma grande festa diante do Senhor. Eles glorificavam, louvavam ao Senhor com grande brado, com muita alegria. Portanto, houve um despertamento no povo judeu. E replicando para os nossos tempos, nós precisamos, assim, estar diante do Senhor. Não adoramos mais como antigamente, no modelo de antigamente. O Espírito Santo do Senhor já está em nós, está em todo aquele que teme, que aceitou a palavra salvadora do Senhor Jesus, que nós chamamos de aceitar o Senhor Jesus. Esse sim já tem o Espírito Santo e tem toda a força do Espírito Santo para continuar adorando o nome do Senhor. Portanto, o despertamento hoje está no meio da igreja, uma igreja que busca verdadeiramente adorar o nome do Senhor. Subtópico 2. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Vejamos. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, o profeta Elias estava ali diante dos profetas de Baal. E a primeira coisa que o profeta fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Depois sacrificou ao Senhor. E o fogo desceu, e o povo exclamou, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Portanto, o despertamento decorreu do conserto do altar. Imagine você
que nos dias de hoje consideremos nós como o altar do Senhor. E esse altar, ou seja, a nossa vida deve ser reparada todos os dias. Porque precisamos buscar ao Senhor. Veja que Ele é Deus fiel. Ele é o Deus das grandezas, o Deus que tudo sabe. Ele conhece os nossos pensamentos. Portanto, nós precisamos estar atentos aos nossos pensamentos, ao nosso posicionamento diante do Senhor, para que nós possamos estar constantemente em avivamento e despertamento diante do grande Deus. O rei Ezequias, quando assumiu o seu reinado, a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas da casa do Senhor e as reparou, limpou, fez uma limpeza geral, tirou tudo que era idolatria e preparou a casa do Senhor para que o povo adorasse o nome do Senhor. E quando os sacerdotes sacrificaram sobre o altar limpo, em santificação, o povo começou com um novo cântico na casa do Deus vivo, conforme está em 2 Crônica 29, capítulo 29, versículos 27 e 28, assim está escrito. E deu ordem Ezequias que oferecesse holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam, tudo isso até o holocausto se acabar. Portanto, essa festividade, esse movimento de adoração, o desejo genuíno de adorar ao Senhor, faz parte do ser humano desde a antiguidade. E a igreja hoje não é diferente. Ela louva ao Senhor, porque o louvor liberta, o louvor sensibiliza e eleva a sensibilidade do homem ao nível da sensibilidade do Espírito Santo, para que o crente, ou seja, a pessoa que crê no Senhor, possa adorar verdadeiramente o nome do Senhor. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, de modo como manda a lei, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. E era uma grande alegria dos judeus, retornando para Jerusalém, adorar ao Senhor e louvar o nome dele. Portanto, quem se comunica com Deus tem leveza de espírito, tem segurança naquilo que vai fazer. Se falta alguma coisa, ele crê no Senhor do abastecimento. Portanto, importante é nós termos o Deus vivo, o Senhor de todas as riquezas, como nosso Senhor e como nosso Salvador. Tópico 2: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto aos judeus. No Novo Testamento, foi o sacrifício de Cristo, do Senhor, na cruz do Calvário. O sacrifício daquela época antiga apontava para o sacrifício de Jesus. Os judeus, ou o povo de Israel, eles sacrificavam ao Senhor animais com derramamento de sangue. Mas esses sacrifícios todos foram substituídos por um sacrifício único, que foi o sacrifício do Senhor Jesus. Ele foi perseguido, foi preso, chicoteado, foi maltratado, humilhado, carregou sobre os seus ombros uma cruz muito pesada
E na própria cruz ele foi crucificado. E ali estava a redenção dos homens. Ele foi humilhado e colocado entre dois ladrões. Ele disse que veio para os pecadores. E até na hora da morte ele foi crucificado entre dois pecadores. Mas um temeu a ele. E o Senhor Jesus deu-lhe a palavra de salvação. Mas o outro não, endureceu o seu coração e não ouviu a voz do Senhor. E ali o Senhor salvou um ladrão na cruz do Calvário. Aquele ladrão teve um grande privilégio de, na hora, olhar para Jesus, ver que ele não tinha culpa, e o ladrão culpar-se, dizer que tinha culpa, mas Jesus não. Ele liberou a sua sensibilidade ao nível da comunicação com o Espírito Santo. Por isso, a nossa sensibilidade é muito importante que esteja em dia, para que nós possamos falar com o Senhor Jesus Cristo e com Deus Pai Todo-Poderoso, através do Espírito Santo. Paulo escreveu: Cristo morreu por nossos pecados. Nós já sabemos disso. Depois, mais adiante, ele escreveu: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O Paulo dedicou-se ao Senhor Jesus. E ele buscava o Senhor com muita seriedade, com muita profundidade. E ali o Senhor Jesus Cristo falava a Paulo, revelava a ele a sua palavra. E o Espírito Santo orientava a Paulo como deveria fazer, de forma que Paulo tinha muita intimidade com Jesus. Paulo para nós é uma referência. Nós precisamos de referências para nós vivermos. Pessoas que são o nosso alinhamento, para que a gente possa caminhar de uma forma mais certeira e agradar a Deus nessa nossa trajetória cristã. E ele ainda escreveu: para que em tudo Jesus tenha a preeminência, ou seja, a primazia. Jesus estava em primeiro lugar para Paulo, e assim também os discípulos. Já Pedro escreveu: para vós, os que credes, é preciosa a pedra principal de esquina, a pedra de sustentação. Veja que maravilha. E Paulo ainda escreveu: tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo, ou seja, para todo aquele que crê no seu nome. O Senhor assim redimiu e deu a palavra de garantia, a palavra de salvação para todo aquele que crê no seu nome e ouve essa palavra, que escuta essa palavra e que dá atenção a ela. Uma palavra firme, forte, eficiente e eficaz para a vida de todo cristão. Subtópico 1. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial. Deus criou o homem com propósito, para se comunicar com ele. Deus criou o homem como a coroa da sua criação, a parte mais importante. Mas Deus sabia que o homem ia errar. Ele já sabia. Por isso que antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de Jesus, o seu Filho. Portanto, o Pai participou diretamente do drama do Gólgota, do sacrifício de Jesus. Deus estava acompanhando. Conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, está assim escrito: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Uma maravilha para a igreja.
O Senhor, Deus, estava em Cristo, reconciliando o mundo inteiro e trazendo a palavra da reconciliação. Então veja que maravilha, reorganizar a vida do homem que havia pecado, que havia se distanciado de Deus. O Senhor reconciliou o homem a Ele através do sacrifício de Cristo. Portanto, Deus estava nesse projeto porque Ele mesmo planejou a obra redentora e veio o Filho. Eu costumo dizer que Ele minimizou a sua glória. Ele veio como homem. Ele veio como Jesus Cristo. Mas, depois da crucificação, foi sepultado. Todos sabemos que Ele ressuscitou, uma maravilha, e apresentou-se aos seus discípulos de uma forma extraordinária, que para nós é mistério como isto acontece, porque é Espírito. O Espírito é imaterial, mas o Senhor veio e se apresentou como Jesus, e Ele foi tocado, como o Senhor Jesus, natural, mas já era Deus, ali após a ressurreição. Cristo, o Filho de Deus, Ele é o autor da vida. E Ele, como autor, Ele entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro. Ele levou os nossos pecados. Então, quando o homem peca, ele reflete e o Senhor anula esse pecado. Eu costumo dizer que tem pessoas que, quando partiram para a eternidade, o histórico dele talvez tenha uma frase, porque todo o seu histórico anterior, quando o homem se arrependeu, Deus apagou. Portanto, ficou somente uma frasezinha de agradecimento a Deus pela sua bondade. Isso é o entendimento meu. Então o Senhor salvou o homem ali na cruz do Calvário. Foi uma batalha invertida. Quando achavam que ele deveria vir como rei, montado em cavalos, morando em palacetes. Ele nasceu num lugar simples, numa manjedoura, um lugar escuro, e ali resplandeceu a luz do mundo, no lugar escuro. E ele veio para o pecador, e ali ele salvou a muitos, e continua salvando pelo poder dessa palavra. O Espírito Santo também estava. Deus Pai, o Senhor Jesus como autor da vida, e o Espírito Santo. O Espírito Santo ajudou o Senhor Jesus a vencer todas as batalhas, todos os obstáculos. O Espírito Santo ajudou Jesus na caminhada, quando ele transportava aquela cruz pesada. O Espírito Santo ajudou Jesus na hora que estava crucificado. Ajudou Jesus a falar ao Pai: Pai, está consumado. Portanto, os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, entraram na batalha da redenção, quando o adversário foi destronado. Ele perdeu o seu trono, e o Senhor Jesus assumiu o domínio total de todas as coisas, e tirou o homem do cativeiro, e deu liberdade para que eles possam ter a vida eterna pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Subtópico 2. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Cristo no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar
o entendimento dos homens, para que entendam o sacrifício de Cristo, para que possam buscar o Senhor através da sua palavra, porque o mundo está aí, a cada dia colocando sacolinhas de lixo na memória das pessoas, confundindo o entendimento do homem para que ele continue distante do Senhor. Mas o Espírito Santo trabalha a cada dia para que o homem possa temer ao Senhor e entender o sacrifício de Cristo, uma obra redentora para todos aqueles que creem no Senhor. Portanto, o Espírito Santo revela. O Espírito Santo revela. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, não porque Pedro tivesse sabedoria, tivesse as suas perspicácias, que tivesse alta percepção, não foi. O Espírito Santo convenceu a Pedro que Cristo era o Senhor. E não somente a Pedro, mas também aos demais discípulos, exceto Judas, que atrapalhou-se na sua trajetória e traiu o Senhor Jesus. Mas não tinha como o homem seguir Jesus se não fosse convencido pelo Espírito Santo. Mateus, por exemplo, e tantos outros. Seguia Jesus. Jesus chamava, o Espírito Santo convencia. O Espírito Santo estava nessa batalha, porque os três trabalham em unidade. O Espírito Santo também ensina as profundidades do vitupério da cruz. Ele ensina o homem a entender o sacrifício de Cristo e a sua humilhação. Mas o Senhor Jesus Cristo humilhou-se com propósito, porque era necessário acontecer isso. Deus já havia planejado, como eu disse, antes da fundação do mundo. E o Espírito Santo, ele trabalhou o tempo inteiro com Jesus. E hoje ele ensina a mim e a você a compreender a profundidade desse sacrifício, dessa humilhação, desse propósito, a força da crucificação de Cristo, a revolução feita no mundo espiritual e a libertação que o Senhor nos deu através do seu sacrifício. O Espírito Santo também explica o verdadeiro significado da morte de Jesus, sobre o infinito alcance do brado: está consumado. Quando ele falou está consumado, o véu abriu-se do alto a baixo, e nós podemos acessar o trono de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Seu sacrifício de Cristo era possível a comunicação com Deus somente oferecendo sacrifício de animais, como antigamente. Mas ali entrou em extinção esse tipo de sacrifícios. O Senhor Jesus Cristo substituiu a todos os sacrifícios pela sua morte. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é uma palavra verdadeira do Senhor Jesus Cristo para todo aquele que crer nele. Portanto, Senhor, explica e abre o entendimento do homem para que ele possa compreender o efeito, o propósito da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pois bem, por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados, perderam o seu domínio e saíram por aí, estão soltos, mas prestarão contas com Deus. No final dos tempos, quando o Senhor Jesus Cristo vier, haverá uma grande batalha. E aí começa a prisão do adversário e os seus anjos. E Deus há de manifestar o seu poder no meio das nações. E Deus dará vitória a todos aqueles que creem no seu nome. Pois pela fé em Jesus Cristo podemos vencer o mundo. Está em 1 João 5,
versículo 4 e versículo 5. Tópico terceiro: cuidado com as imitações. Nem todos os despertamentos são genuínos e sinceros diante do Senhor. Isso já ocorria desde o tempo do apóstolo Paulo, e ele identificou esses movimentos de adoração a Deus, mas percebeu que havia ali muita carnalidade, pessoas sem compromisso, sem afeto ao Senhor e também com baixa sensibilidade espiritual, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 23, que está assim escrito: as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Muitos iam, também acontece hoje, para alguns encontros evangelísticos, mas chegando lá vão para movimentos, talvez para dançar com gestos sensuais, e isso não agrada o Espírito Santo de Deus. Portanto, está com baixa sensibilidade para nivelar-se a sensibilidade do Espírito Santo, para que haja comunicação na adoração ao Senhor. Precisamos estar atentos com o nosso estado espiritual, com a nossa consciência, com a nossa sensibilidade, para que possamos agradar ao Senhor e aí receber a unção do Espírito Santo, a manifestação e o poder de Deus na vida do crente, para que ele possa orar, interceder e vencer as batalhas em nome do Senhor Jesus. Veja o que disse o nosso comentarista: muitos destes movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Não tem quem diga, não é? Mas o comentarista falou aqui que existe, e diz que esses avivalistas ou especialistas sabem, com suas técnicas, dominar o auditório e pode fazer o público rir, chorar, cantar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Sabe até imitar o batismo do Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. Olha, é preciso ter o discernimento para perceber encontros evangelísticos com essa postura diante de Deus. Isso desagrada ao Espírito Santo, porque nada passa desapercebido da presença do Senhor. Portanto, é preciso que nós tenhamos o cuidado. Quando adoramos ao Senhor, devemos adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor detecta tudo que nós pensamos, que tudo que nós imaginamos, Ele já sabe. Ele já sabe o que nós vamos imaginar amanhã. Por isso devemos planejar nossa vida espiritual, para que nós possamos agradar ao Senhor. E quando nós enfrentarmos aquelas batalhas que vêm às vezes perturbando, incomodando a nossa mente, nós devemos apresentar o Senhor Jesus. Não se envergonhe disso. Não se preocupe com pensamentos que não são seus. Descarte os pensamentos que não são seus e acerte os pensamentos que são seus diante do Senhor Jesus, porque Ele é bom para te ajudar. Você tem o Espírito Santo de Deus em você, para te ajudar a pensar, para te ajudar a falar, para te ajudar a pregar essa palavra a todo aquele que está no cativeiro, porque o Senhor Jesus Cristo levou cativo o cativeiro. Portanto, a palavra do Senhor penetra no coração do homem, e ali o Espírito Santo começa a mudar o entendimento dessa pessoa. O importante é que você pregue e passe a produzir para o reino de Deus e agradar o coração do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Todo movimento e todo encontro evangelístico que o Espírito Santo não esteja na direção, não prospera. Ele passa rápido, porque não tem sustentação. Ele não tem o alimento de Deus, o alimento que sustenta o espírito daquele que crê, não alimenta a alma daquele que crê. Portanto, é preciso que o Espírito Santo esteja no meio da igreja. É preciso que o Espírito Santo esteja em você, para que você possa se sustentar, andando sozinho no seu trabalho,
Nos seus relacionamentos, vocês têm a postura daquele que tem Deus na sua vida. Muitas vezes, a pessoa recebe a influência daquele que está no mundo, porque ele está desagregado da igreja, está sozinho no seu trabalho ou num encontro qualquer, e às vezes ele começa a vacilar, perder a sua identidade com o Espírito Santo. Mas quando você busca Deus com sinceridade, você se firma no Senhor, na sua palavra, você não vacila nem para a direita nem para a esquerda, você passa a ser uma referência no meio daquelas pessoas, você passa a ser a pessoa que fala de Deus, e as pessoas te ouvem, porque você é luz neste mundo e também sal nesta terra. A sua palavra tem poder, portanto, vamos admitir que o Espírito Santo de Deus governe a nossa mente, nos oriente, para que nós possamos ser melhores e melhorar a vida do outro, levando a palavra salvadora para todo aquele que está no cativeiro. Portanto, para a liberdade, o Senhor nos criou, e na cruz do Calvário, Ele levou o cativeiro sobre si, nos dando a liberdade nele de estar na presença do Senhor, louvando, glorificando, falando dele, falando desta palavra para as pessoas que ainda não conhecem. Fiquem com Deus, e que esta palavra penetre no seu coração, vá à sua mente, à sua memória, e que fique dominando, controlando, exercendo o seu poder, porque o domínio do Senhor para nós é bom. Fique com Deus.